Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Feliz demais em tê-los aqui comigo. Galera, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, sou economista e empreendedor na área de IA, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto especial, tá? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e alguns erros e acertos que eu tive nesse trajeto entre estagiário até a sociedade. Então, se você chegou até aqui, considera largar o dedo no like aí, comentar aqui embaixo e seguir esse canal, vai ajudar muito, principalmente nessa fase inicial aqui do canal, tá bom? Como eu falei para vocês, por favor, relevem qualquer erro de português, qualquer falha de edição, gagueira minha. A ideia aqui é que seja um vídeo com pouca edição, que eu consiga conversar com vocês aqui, seja um vídeo como se a gente estivesse trocando uma ideia, beleza? Pessoal, antes de começar tudo, eu preciso contar para vocês como que foi o início dessa jornada, tá? A minha história principal ali, eu já vim, sempre gostei muito de economia, de finanças, então desde cedo eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida. Essa que é a verdade. E, bem, eu passei por banco, fiz um estágio longo no Banco do Brasil, passei por algumas outras empresas, sempre voltadas ali para técnicas financeiras, tá? Então, quando eu cheguei na Encontro Nerd, que foi onde eu tive essa virada de chave, vamos dizer assim, na minha carreira, eu já tinha alguma experiência técnica para a parte financeira, tanto com pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. E minha história na Nerd começou basicamente porque eles estavam ali pivotando a empresa, eles precisavam de uma pessoa para começar a cuidar ou estruturar ali a parte financeira da empresa. Então, quando eu cheguei, basicamente eram dois sócios e mais duas ou três pessoas ali da operação, e eles precisavam de mim para eu começar a entender os números da empresa, fazer dia a dia de contas a pagar e receber, eh, e começar essa relação com eles, né. Então eu cheguei ali como estagiário por volta dos meus 19, 20 anos. Como eu falei, eu comecei muito cedo, então o meu primeiro estágio no Banco do Brasil foi com 15 para 16 anos, e aí com 19 para 20 eu já tinha ali, 5, 6 anos ali de experiência, eh, nessa área financeira, né. Isso que me ajudou a destacar muito, a parte principalmente nas entrevistas ali com o Nerd, eu acabei, deixando uma vaga de emprego em outro banco para conseguir ir pra essa startup, porque eu falei: "Bem, eu vou pegar uma empresa que está no início e vou tentar ao máximo extrair conhecimento dessa empresa". E assim foi, galera. E aí, quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação que foi um choque de realidade, né? Porque eu tinha saído de lugares onde já tinha uma estrutura grande, poxa, Banco do Brasil, onde você tinha que passar por coordenador, gerente, gerente geral, superintendente, então você tinha que ir subindo ali as escalas para conseguir algumas coisas, e já tinha todos os processos bem definidos, o caminho, já tinha manual, então era basicamente você sentar a bunda na cadeira e executar da melhor maneira aquele manual que eles já tinham passado pra gente. E quando eu cheguei na Nerd, eu me encontrei em uma situação totalmente diferente, né? Onde não tinha nada. Então a ideia era, cara, tem isso daqui, você precisa fazer isso chegar até ali. Como você vai fazer isso? Eu não faço ideia. Essa era a minha missão principal ali. E a princípio eu gostei, porque eu sempre gostei muito de desafios na minha vida, assim, desafios de coisas que eu pudesse aprender e me provocar um pouquinho a sair dali do meu lugar, né? E resumindo a história, pessoal, eu nos primeiros meses ali, 6 meses basicamente, eu fiquei focado nessa área em tentar estruturar tudo, e aconteceu umas coisas muito interessantes, né. A primeira, que o Bruno, o que hoje é meu sócio, um abraço Bruno, se estiver vendo esse vídeo, ele tentou me demitir 3 vezes. Eu não lembro exatamente quais vezes foram, ele que já me falou isso e em outras conversas a gente acaba conversando sobre isso, mas eu imagino que a primeira foi logo no início ali, onde eu falhei em algumas coisas que eu realmente não sabia ali de dia a dia de startup, afinal eu vinha de um mundo totalmente diferente e caí de paraquedas no mundo de startup, onde tinha suas próprias nomenclaturas, o seu próprio jeito de falar, algumas métricas que eles olhavam que eu nem entendia o que se tratava, e eu tive que aprender ali na raça. Então o Bruno entendeu que eu era muito devagar para o que eles precisavam na época. Então ele tentou me demitir 3 vezes. E isso fez eu me mexer. Quando eu recebi o feedback de que não estava legal e que o Bruno estava na minha jugular ali, pronto para me cortar, eu comecei a me mexer e falar: "Poxa, como que eu faço para conseguir, demonstrar mais valor do que realmente ele está vendo?". E aí esse foi o meu primeiro choque de realidade, galera. O que que eu comecei a fazer? E o primeiro ensinamento que eu vejo
nessa área. Seja a pessoa que resolve problemas. Simples assim. Se você conseguir começar a resolver problemas dentro da empresa, dificilmente o dono daquela empresa, ou seu chefe, o que for, vai te cortar, porque não vai ter motivos suficientes para conseguir. Afinal, você é útil, né? No final das contas, a relação que você tem com a sua empresa é uma relação comercial. Então, você acaba sendo útil para a empresa, ela acaba sendo útil para você, te pagando um salário ali para você sobreviver. Eh, com isso, gente, eu comecei a buscar coisas que eu conseguia resolver dentro da empresa. Isso me trouxe uma visibilidade enorme, que eu virei o cara que estava na lista de corte em pouco tempo para o cara que era o braço direito ali da empresa, onde realmente enxergava os problemas e começava a resolver. Mas o que que aconteceu? Novão, moleque, com 20 e poucos anos, pum, subiu para a cabeça. Eh, em uma situação específica, a empresa ela tinha a eles tinham ali aquela cultura de acabar falando ali para as pessoas quando alguém recebia uma promoção. E aí, na época eu recebi uma promoção, assim, de, analista para analista 2, analista júnior para analista pleno, alguma coisa nesse sentido ali. E aí foi anunciado para a empresa inteira, através de um e-mail, o que eu tinha subido de cargo e eu não era mais considerado um analista júnior, era um analista pleno. Que aconteceu? Eu peguei e respondi aquele e-mail na frente de todo mundo, ou para todo mundo ali que estava em cópia do e-mail, falando que agradecendo a oportunidade, agradecendo o reconhecimento, mas que eu não queria parar por ali. Que a minha intenção principal era uma só: chegar no topo. E eu falei com todas as palavras: eu só vou sair daqui quando eu conseguir sentar na cadeira do CEO. Bem, talvez tenha sido ingenuidade, talvez tenha sido uma jogada de mestre, não sei. Vocês me dizem aí nos comentários o que que vocês acham dessa história. Fato é que isso me abriu duas portas. A primeira, provavelmente eu gerei algum tipo de rusga ali com a pessoa, principalmente que sentava na cadeira de CEO na época. Eu nunca conversei com ele sobre isso, mas um dia eu vou perguntar pra ele. E a segunda porta foi a que o Bruno olhou pra mim e falou assim: Cara, é, você quer ser CEO? Eu lembro de uma conversa que ele chegou, sentou do meu lado e falou assim: Cara, você entende o que que você falou? Você entende a responsabilidade desse cargo? Você entende o que que é realmente ser um CEO? E, cara, a verdade é que eu não entendia nada. Mas, ali, como eu estava focado em chegar no topo, em melhorar minha situação de vida, eu falei, cara, eu não sei, mas eu aprendo. Eu quero ser CEO. Ele falou, beleza, você quer ser CEO? Então vem cá, eu vou te mostrar o que que é ser um CEO, as responsabilidades que isso te traz, os problemas que isso vai te trazer, e o que que você vai ter que resolver, o que que você vai ter que aprender. Bem, eu fiquei muito na época, assim, eu lembro que eu fiquei muito balançado em falar: "Cara, eu não sei o que vai ser da minha vida, não sei se eu passei uma linha que não deveria, não sei se isso vai abrir uma porta pra mim". Fato é que eu abracei e falei: "Vamos pra cima e vamos ver o que que dá". A primeira missão que o Bruno passou pra mim foi a seguinte: você vai passar por todas as áreas da empresa durante alguns anos aqui dentro. Eu vou te colocar na área comercial, vou te colocar na área operacional, te colocar na área de RH, facilities, jurídico. Eu quero que você tenha um 360 da nossa empresa, entenda todos os problemas que tem, como que funciona a operação, e aí, a partir daí, a gente conversa se você vai ser um bom CEO ou não. Pô, na hora ali me deu um choque de realidade. Falei, cara, mas será que eu preciso realmente passar por toda a parte ali operacional e tudo mais e entender o que que funciona? Como que funcionava a empresa? E sim, eu precisava, gente. E talvez essa seja a melhor coisa que tenha acontecido comigo durante o tempo que eu estive naquela empresa, que foi o Bruno pegar e me colocar ali em diversas situações onde eu tinha que me desdobrar, entender o que estava acontecendo naquela área, os pontos específicos daquela área para conseguir chegar até onde eu queria chegar. Bem, e aí começou então a minha saga dentro ali dos 7 anos seguintes, que foi passando entre área em área da empresa até eu entender o que que era de fato ser um CEO. E aí foi onde eu encontrei a minha primeira barreira de, vamos dizer assim, de atrito com as áreas, né. Então, eu era visto ali como uma pessoa que passou, da lista de corte para braço direito do Bruno, e isso eu achava que se eu resolvesse todos os problemas da empresa, chegasse lá, apontasse aquele problema, levasse essa informação para o Bruno ou para o sócio dele na época, que era o Daniel, e pudesse mostrar para eles o problema, isso já seria um grande feito da minha parte. E aí eu aprendi 2 coisas, gente. Primeiro, ninguém gosta de um X9 dentro da empresa.
E segundo é que os donos, eles não querem saber dos problemas, eles querem saber da solução daquele problema. Então, novamente eu falo, seja a pessoa que resolve problemas. Eh, não só mapeie eles, mas resolva de fato. E aí, com o passar do tempo, com essa minha atitude de eu só chegar, descobrir o problema e falar para os donos, eu comecei a ser visto não como uma pessoa que resolvia, mas como uma pessoa que a ficar apontando os defeitos um do outro. O que que isso aconteceu? Bem, eu virei o cara solitário dentro da empresa, onde que ninguém queria falar comigo. Ninguém queria abrir a porta ali para mim da área e falar: "Pô, tá acontecendo isso, isso e isso", sendo que eu simplesmente ia pegar aquilo, ia dedurar tudo pra cima e depois eles iam receber uma baita bronca, porque provavelmente estava fazendo alguma coisa errada. E pelo lado do Bruno, ele começou a não ter mais tempo pra falar comigo, porque todas as vezes que eu chegava pra falar com ele, era só pra despejar problemas que eu tinha encontrado dentro da empresa. Problemas esses que ou ele já sabia ou ele nem queria saber, porque ele não tinha solução. Essa que é a verdade, né. E e aí foi onde eu aprendi a lição mais valiosa de todas nesse trajeto, pessoal. Não adianta você ter o seu hard skill, você saber sobre dados, você saber sobre a sua área, você ser técnico o suficiente e você não ter soft skill para conseguir tratar aquela aquele determinado problema, aquela determinada situação e conseguir, filtrar isso em um plano de ação, tá. Então, o que eu aprendi principalmente nesses pontos passando de área para área foi que eu precisava desenvolver uma parte minha onde eu não tinha entendido nada o que que era. Então, a minha vida inteira eu achei que se eu fosse técnico suficiente na minha área, eu seria visto como o melhor profissional, a melhor pessoa dentro da empresa e eu jamais seria cortado de uma empresa porque eu tinha conhecimento técnico suficiente. Opa, erro meu. Então, eu comecei a fazer uma abordagem um pouco diferente, gente. Aí eu tinha um amigo tem um amigo ainda muito interessante chamado Caio, um abraço aí para o Caio também se estiver vendo esse vídeo. O Caio, ele entrou pouco tempo depois que eu na empresa, e ele era da parte comercial. Bem, o Caio era o oposto do que eu era, né, então, eu era o cara introvertido que via muitos dados e processos e ficava vendo os problemas, o Caio era o cara extrovertido que, tudo se resolvia com uma conversa, que conseguia vender uma caneta para uma pessoa que fabrica caneta. Então, esse era o Caio. E aí eu me aproximei do Caio, a gente virou assim amigos, irmãos, assim, até hoje a gente conversa, mesmo tendo em caminhos diferentes, empresas diferentes, a gente conversa muito, praticamente toda semana. E o Caio me ensinou algumas coisas muito interessantes sobre relacionamento com as pessoas. E aí foi que eu entendi que não adianta nada você chegar para uma área e você não conseguir demonstrar para ela o porquê que você está fazendo aquilo, trazer essa pessoa para sua cultura ou para o seu propósito que você está tentando trazer para aquela empresa e liderar eles para o caminho juntos que você quer chegar. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu entendi como que o Caio tratava ali aquelas situações na conversa, primeiro tinha um rapport, tinha toda uma estrutura de técnica, né, de você se aproximar de uma pessoa, e para depois sim você começar a mexer naqueles problemas e conseguir resolver eles. Na prática, gente, eu tinha que ganhar a confiança das pessoas para elas me verem como uma pessoa que era aliada e não inimigo. E assim eu fiz. Então eu comecei a mudar a minha tática. Eu lembro que eu comecei logo pela área ali, que era mais problemática, acho que de todas as empresas, que é a área de operação, onde que geralmente está pegando fogo, onde é a ponta ali da entrega do serviço, do produto. E ali tinha algumas pessoas que estavam sempre à beira ali de explodir, né? Sempre pressão a mil, sempre atrasado, sempre precisando entregar coisa. E aí eu cheguei para a pessoa que era responsável da área e eu falei assim: bem, deixa eu ajudar. Eu não sei como que eu faço aqui a operação de vocês, mas eu vou sentar na sala com vocês, vou passar alguns dias aqui, entender como que faz tudo, como que vocês e era uma área muito específica na UNERJ, porque a pessoa tinha que ativar um técnico, tinha que acompanhar aquele serviço, depois entender se deu tudo certo, pegar feedback com o cliente, mexer em sistema, pegar a documentação de comprovação daquilo, finalizar o atendimento para depois o técnico conseguir passar para uma próxima etapa e receber aquele pagamento. Então era uma área onde estava acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo, liberação, ativação, problemas de dia a dia, e ali eu comecei a entender o que que era de fato a empresa. Eh, e essa técnica
de soft skill que eu fui usando, e isso me deixou tão, próximo das pessoas que eu tive uma nova fase de mudança na minha carreira, onde eu comecei ali, como era o cara da lista de corte, é o cara braço direito, o cara braço direito para o cara X9, o cara X9 para uma pessoa de confiança da empresa como um todo. Então as pessoas começaram a me ver como um aliado e falou: "Pô, eu tô com um problema aqui, eu não sei como resolver, eu vou chamar o Matheus e vamos ver o que que dá". E assim eu fui, gente. Então eu passei por RH, passei por operação, passei pela área comercial, passei por facilities, passei pelo jurídico, fazia os contratos, eu contratava as pessoas, eu resolvia bucha de cliente quando acontecia problema de roubo, o problema, bucha grande assim, né? Tipo, um técnico acabou eh, acontecendo alguma coisa e o cliente teve um prejuízo de R$ 100.000. Poxa, eu estava ali junto para resolver. Eu era o cara que tocava a parte de diligência para a entrada de novos investidores. Eu tratava essa comunicação com os investidores, explicar quando a situação tinha ido bem e quando a situação tinha ido mal, né? Em questão de objetivos da empresa que a gente conseguiu alcançar. E aí, depois de passar por tudo isso, gente, foi quando eu de fato entendi o que que era ser um CEO. No final das contas, eu contei toda essa história pra vocês de como que foi, o que que eu acabei vendo de uma forma bem resumida para o vídeo não ficar muito extenso aqui, mas só para vocês entenderem aonde eu acabei pisando ali para conseguir chegar na cadeira que eu ocupo. E o que eu entendi logo de cara é, se você quer ser um bom líder, se você quer ser um bom gestor, se você quer sentar numa cadeira de diretor, seja de COO, seja de CEO, CFO, CTO, o que for, tudo que for envolvido com pessoas, mais importante do que você ter o seu conhecimento técnico é você ter o seu conhecimento em soft skill. Não adianta nada você ser um cara muito bom naquilo que você faz e você não conseguir fazer com que as pessoas que estão ao seu lado alcancem o objetivo que você definiu, tá? Então, num resumo geral aqui desse vídeo, eu quero passar duas coisas para vocês. Primeiro, sejam as pessoas ou seja a pessoa que resolve os problemas. Não seja só aquela pessoa que vai chegar, vai levar o problema de um lado para o outro e não vai ter solução nenhuma. Você é tão importante quanto nada, tá? Segundo ponto, não foque apenas em ser um cara técnico ou um cara especialista em alguma coisa. Seja mais generalista, conheça sobre mais coisas além da sua área. Então, se você é um cara financeiro, que nem eu, vai estudar um pouco sobre comercial, vai estudar um pouco sobre tecnologia, vai estudar um pouco sobre RH, comece a entender como que funciona toda o 360 da empresa. Se você é um cara técnico, geralmente os devs também sofrem bastante com isso, né? Então, o cara sabe desenvolver, sabe tudo sobre tecnologia, mas não sabe sobre dados, não sabe sobre vendas, não sabe sobre marketing. Vai aprender um pouco sobre isso e depois você começa a aprender como você trata as pessoas e como que você traz as pessoas para o seu redor, tá? Eu acredito que tudo que você vai fazer na vida, você precisa de pessoas. Isso é uma condição única da nossa vida, né? Então, se você quer avançar em alguma parte, se você quer crescer em algum momento da sua vida, foque em como você consegue trazer as pessoas para perto de você. Como que você consegue mostrar para as pessoas o seu propósito? Como que você consegue trazer para as pessoas a sua cultura? Isso tudo sem ser falso, tá, gente? Tô falando isso daqui de uma maneira genuína. Como que a pessoa olha pra você e fala: "Cara, eu me identifico com essa pessoa e eu consigo trazer essa pessoa pra perto". Vai por mim. Se você conseguir resolver essa equação, todo o restante você vai conseguir fazer muito melhor, muito mais rápido, tá? Foque em pessoas. E obrigado por acompanhar, todo mundo que ficou até o final aí. Comente se você tiver dúvidas sobre o assunto que a gente falou aqui, se você tem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que você não concorda. Tô ansioso para ver o que vocês têm para falar.